para poder conversar com mais tranquilidade. E também o reloginho com o tempo da sua entrevista, tá bom? Ah, tá bom. Então, ok, estamos gravando por aqui. Quando você quiser, está valendo. Tá ótimo. Bom, ótimo estar com vocês aqui para falar sobre esse filme. Nada de Super interessante. Assisti aqui em São Paulo com o Gustavo, inclusive, estava na sessão, foi muito legal. Queria começar perguntando para Giovana. Giovana, você já interpretou muitas mulheres muito fortes, mas a Trindade tem um elemento que me parece um pouco diferente. Ela é mais dura, ela é mais crua, ela é mais silenciosa do que as suas personagens normalmente são. Como que você compara ela, por exemplo, com uma delegada Elo, que também é uma personagem que também era policial, mas que tinha uma pegada tão diferente? Olha, primeiro eu agradeço ao Bonafé por ter me dado, né, um diretor que me deu uma das maiores oportunidades da minha vida, né? Um cara que me olhou fora de uma caixinha e me deu a oportunidade de fazer uma coisa que eu ainda não tinha feito. E isso para mim foi a coisa mais incrível dessa história. Segundo, que eu entrei nessa história para contar esse filme para as pessoas, porque é, eu fiquei louca pelo roteiro. Eu sou uma consumidora do gênero de ação, eu adoro. E, e eu achei esse roteiro muito bem amarrado, muito bem definido desde sempre. Eu lembro que na minha primeira reunião com o Gustavo eu falei: meu filho, como é que você vai filmar isso tudo para um filme? Porque isso dava uma minissérie, eu sempre falo, de 3, 4 episódios facilmente esse roteiro, porque ele era muito rico. E isso, sim, cenas foram cortadas, né, gente? Porque não couberam. Então, eu gosto da apresentação da Patrícia, porque ela é uma personagem que ela não vem para agradar o público, ela não é empática, ela é dura, ela não busca uma cumplicidade imediata e ela já começa errando. Ela é uma anti-heroína. E essa mulher me atrai, sabe? Essa dificuldade de se relacionar. Essas mulheres, ela tem uma força muito grande, né? Mas ela, a Elô, por exemplo, ela tinha um equilíbrio maior. A Patrícia não, ela opera mais no limite ali, né? Menos previsível, mais intensa, e isso deixa ela mais perigosa, mas é, a reação dela é da sobrevivência, sabe? Ela vai se reencontrando para sobreviver, sobrevivendo para se reencontrar. Então eu gosto desse erro, desse desencontro, principalmente com a filha também, né? Como elas se reconectam, não é de uma forma convencional, né? A situação vai levando elas para aquela reconexão de mãe e filha ali. Ela é uma sobrevivente, ela começa a agir pelo instinto. Acho isso muito bonito. Legal. Então, a partir disso, quero perguntar também para a Alice como foi que a construção dessa dinâmica entre vocês duas, de mãe e filha, que carrega muita tensão, como a gente pode ver, e de ver sobre como foi construir essa personagem que se distanciou tanto para poder, me parece, ter um lugar que era dela, né? Um espaço que era dela, assim, que a mãe era uma presença ali tão forte que, não sei, tô analisando aqui, tô preenchendo vários espaços que imagino que você também tenha tentado preencher. Não, total. Eu acho que uma é o espelho da outra, né? E uma salva a outra também ao longo do filme. A gente vê essa inversão, sabe? É muito interessante. Eu acho que elas começam mais distantes e vão se aproximando ao longo dessas interações, dessas circunstâncias que acontecem, né? A Luísa é uma médica, ela trabalha voluntariamente nas aldeias indígenas, com a população ribeirinha, então ela se doa muito para o outro. E aí, quando ela vê essa mãe, né? Acho que ausente muitas vezes, porque a mãe viaja muito para fazer também as missões dela, né, enquanto policial, sempre para salvar a vida de alguma pessoa, e ela salvando a vida de alguma pessoa como médica. Então, tem esse paralelo das duas. E eu acho que é isso, assim, uma meio que rejeita a outra num primeiro momento, tem um estranhamento, sabe? Tem uma coisa que não encaixa muito. E elas não entendem por quê. Eu acho que é uma coisa meio inconsciente, quase, sabe? Até que elas vão se aproximando, se conectando novamente. Eu acho muito bonito ver uma relação mais aprofundada, né? Diante de todas essas situações que elas passam ali no meio dessa floresta amazônica, que tem também o protagonismo na nossa história, né? Então, é isso, assim, é bem, bem incrível. Felipe, deixa eu te trazer para a conversa, porque eu quero saber sobre a transformação física para esse personagem, né? A gente te vê tão diferente do que a gente costuma te ver normalmente.
que esse visual dele representava para ti, assim, e eu queria saber também se foi uma demanda do filme, se você é, construísse aquele visual, ou se você foi incorporando aos poucos alguns elementos que você foi vendo ali no seu entorno quando você chegou no local. Olha, o nosso caracterizador, Damian, desde o início a gente se olhou e falou assim, cara, esse personagem ele cabe algo diferente. Ele é fora do padrão. E a gente foi propondo, a gente foi pensando, e eu tava muito cabeludo na época, então a gente tinha muitas possibilidades. E aí a gente chegou nessa possibilidade que a gente gostou muito porque tem um aspecto de vaidade de o cabelo, apesar de não ser convencional, tá meio que sempre arrumado e tal. Mas quando o bicho pega, o cabelo cai. Então, assim, isso é bom, que é quase cômico, né? Fora as botas que eu usava, assim, tudo isso me fez olhar para esse personagem com distanciamento, mas ao mesmo tempo me apropriando muito da caminhada dele, dialogando com a realidade, mais uma vez, estando nesse lugar durante 50 dias sem sair, fez com que eu observasse a realidade do baleado, assim, a possibilidade da realidade dele, sabe? E não como uma ficção apenas que está lá e tá tudo bem, tá distante do nosso país. Não, não, ele existe. Ele existe. E para algo ser combatido, primeiro deve ser observado, né? Então, para a gente entender que existe, a gente tem que primeiro ver a possibilidade real dele. Então, a gente está, bem ou mal, está expondo uma realidade que está distante da nossa, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas é uma violência que está inerente ao ser humano, não é regional. Ela é propagada de uma forma regional, sim, porque a gente trata da floresta, a gente trata sobre aquele garimpo, a violência está naquele lugar, mas a violência está no coração do ser humano. Então, aonde for o cenário, vai ter um tipo de violência. O baleado é a violência no coração da nossa mata, né? Legal. Queria trazer também uma reflexão para Giovana e para Alice sobre filmes de ação com mulheres à frente. Não é tão comum a gente ver, principalmente aqui no Brasil, tem aumentado o número, mas não é uma coisa que você possa dizer, nossa, 50% dos filmes de ação tem mulheres à frente. Então, eu queria saber o que esse filme, em particular, acrescenta para esse tipo de narrativa e também é, o que exigiu de vocês fisicamente como preparação corporal e da mente para encarar a intensidade que representa esse trabalho. Não, eu acho que será que somos as pioneiras num thriller como esse de ação, Alice? Não sei, tô aqui pensando, né? Porque obviamente, né, é um gênero completamente masculino, não tem nunca duas protagonistas, eu não me lembro, duas protagonistas mulheres no meio de um thriller tão arrepiante como o nosso, né? A gente sempre é a mulher do cara, ou a mulher que foi morta, ou a mulher estuprada, ou a mulher que foi largada. Então, eu acho que a gente vem assim nesse. Os protagonistas são sempre masculinos, não que as nossas personagens não sejam boas, mas quando aparece uma história como essa, não tem como a gente não ocupar, né? É, a gente viveu ali no limite intenso, mas foi muito divertido também gravar isso, sabe? Porque o bastidor, quem faz uma boa história, quem faz uma boa novela, quem faz um bom filme, é o bastidor. Um bastidor bom é um bastidor bom, né? Então, eu espero que a gente possa estar abrindo caminho também para que novas produções de filmes de ação e suspense sejam produzidas com todas essas mulheres aí na frente, até porque o nosso dia a dia já é assim, né, gente? A gente já é uma sobrevivente. A gente já, ó, corta o dobrado. Então a gente só está mostrando isso aí na tela de outro jeito. Verdade. Quer acrescentar alguma coisa, Aline? Não, eu acho que é tudo isso. Assim, eu cresci vendo as Panteras, né? Era a minha maior referência. Eu, quando era pequena, eu queria ser detetive. A verdade era essa, porque eu via Três Espiãs Demais, eu via as Panteras, então era um sonho, assim, eu adorava, sabe? E aí, tá fazendo um filme de ação, eu acho que
é um sonho realizado mesmo. Eu era atleta antes de ser atriz, então acho que também vem essa coisa física, corporal, sabe, que um filme de ação exige. E tá fazendo isso ao lado da Giovanna Antonelli, amor, que eu vi, sabe, eu cresci assistindo. E de repente ela é minha mãe, entendeu? Eu chamo ela de mãe, é uma loucura. Então eu acho que tem tudo isso envolvido, assim, é um presentaço. Essa personagem é um presentaço. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo filme Obrigada. também, achei incrível, super Obrigada. deixa você o tempo inteiro ligado, e é um filme super denso também, com várias histórias muito legais. Tava cheio de perguntas aqui ainda, mas Ô, Vitor, eu- bota aí pra galera não deixar de ver esse filme na tela grande, porque é muito, faz a diferença, né, assistir no vale a Faz cinema. muita pena, diferença. vale a Então, pena, vale a pena. 16 de abril, bota essa galera toda pro cinema. Todo mundo no Tá, cinema. tá joia, muito obrigado, gente. Obrigada, Tchau, Vitor. tchau. Obrigada. Tchau. Um Beijo. abraço. Ô, pessoal, obrigado, Vitor.